eu sou o primeiro filho, né, de um casal lá de Jataí, tenho 2 irmãos e desde criança a gente aprendeu que a vida dependia muito do nosso próprio esforço, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que trabalhar para ser alguém na vida. E meus pais sempre me disseram: se você quer sair da realidade que nós nos encontramos, se você quer ser melhor do que os seus pais são, você precisa estudar. Então, eu sempre quis aprender, eu sempre quis saber, eu sempre fui curioso e essa formação me levou a pensar coletivamente, né? Eu sou de uma família que tem muitos primos, meu pai tinha muitos irmãos, minha mãe também. A gente sempre dividiu tudo que a gente tinha na vida e esse fato me fez pensar sempre no coletivo, nunca em mim mesmo. Então eu sempre pensei que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma a crescer na vida, a se libertar. E aí, na minha cabeça, vinha o desejo de ser médico e num determinado momento da minha adolescência eu me dediquei à vida religiosa, fui para um seminário e até mesmo o fato de eu ter ingressado no seminário, sido padre, leva a minha vocação para esse lado, de estar em relação com os outros, de ajudar as pessoas, seja espiritualmente, seja materialmente. Então, eu sempre pensei que a minha existência não podia passar assim, sem deixar uma marca, sem deixar um legado. Acho que eu sempre pensei nisso. Será que eu vou deixar algo de bom para os outros? Então é mais ou menos isso que eu pensava, sonhava antes de virar político. Então, o primeiro contato que eu tive com a política foi ainda no meu tempo de seminário, quando eu estava fazendo estágio pastoral lá em Brasília, no DF, e eu via como que nós podíamos influenciar os políticos a resolver problemas. E eu falo isso porque eu sempre participei de paróquias lá no DF que tinham uma boa relação com os políticos. Quando eu vim para cá, eu, como padre, também me aproximei do mundo da política, porque, quer queira, quer não, as decisões que cercam o município, a paróquia, a comunidade, vinha da política. Então, nós tínhamos que aproveitar, cada um à sua maneira, né? Eu como padre e os políticos como políticos, mas a gente se entrosar para descobrir o que a necessidade, o que a comunidade necessitava. Então, minha primeira relação com o político mesmo foi nessa experiência entre parceria entre o religioso e o público, né, o político. E aí, quando eu deixei o ministério sacerdotal, eu fui convidado pelo prefeito Odair Rezende, pela primeira-dama Fátima Menezes, para virem trabalhar, para eu vir trabalhar com eles, né, num projeto que me encantou logo de início, que foi o projeto social Jovem do Futuro. A dona Fátima, ao conversar comigo, me apresentou um papel com 4 objetivos, né, que era prevenção ao uso de droga, ajudar as crianças a desenvolver pela cultura, pelo esporte, né, e a capacitação profissional. E aí nós conversamos um pouco sobre isso e logo eu me encantei e vim trabalhar com eles. Então, entrei de fato na política, sendo secretário para assuntos extraordinários, trabalhando numa pasta ligada à Secretaria de Promoção e Assistência Social. E ali começamos a movimentar a comunidade quirinopolina num projeto que gerou muita vida, muita esperança, né? Nós chegamos a ter 3.000 alunos no projeto social Jovem Futuro, em diversas modalidades, seja de cultura, esporte, qualificação profissional, e aquilo tudo ali me fez despertar para a possibilidade de colocar meu nome à disposição da comunidade. Sobre a jornada para ser candidato, começou de um convite,
né? O prefeito Odair me convidou, Dona Fátima também, insistiram. No primeiro momento eu tive muito medo, porque uma coisa é você trabalhar no executivo, outra coisa é colocar o nome para ser votado, e quer queira, quer não, estava ainda bem próximo à minha saída do ministério. Eu não sabia como a comunidade iria reagir à possibilidade de eu colocando meu nome à disposição para ser candidato a vereador, mas conversando com a minha família, conversando com minha esposa, com os meus parentes que eu tenho, né, que são todos ligados à minha esposa, eles me deram força e aí eu saí candidato. Não foi uma coisa assim que eu pretendia, não falar assim, você sempre quis ser político? Não era uma coisa que tinha no meu radar, mas que surgiu, foi uma oportunidade que surgiu, quase que uma obrigação, depois de ter prestado um serviço que foi tão aprovado pela comunidade quirinopolina. Então eu me senti impelido de colocar meu nome para exercer uma função pública agora de forma eletiva, né? Eu tenha sido escolhido pelo povo, porque antes eu tinha sido escolhido para um cargo político, um cargo que fui indicado por um político que tinha ganhado a eleição. E colocar o nome à disposição para disputar uma eleição era diferente. Então, de certa forma, foi uma maneira de eu saber se a comunidade avaliava bem o trabalho que a gente estava fazendo ou não. E, graças a Deus, fomos exitosos aí na primeira campanha, que foi em 2016. Né? Eu tive 724 votos naquela eleição e, graças a Deus, deu certo. Na minha primeira eleição, os políticos que eu tinha como referência eram os que eu falei, o prefeito Odair Rezende e a primeira-dama Fátima Menezes. E eu acredito que eles foram os meus principais apoiadores do mundo da política, porque foram eles que me incentivaram. E ali eu também pude ter o apoio da dona Márcia Mesquita, né, do Dr. Vitor, da Andréia Moscone e tantas outras pessoas que trabalhavam comigo na assistência social, inclusive a Daiane Ribeiro, né, que também me apoiou. Então, assim, foram apoios que eu obtive ali daquele nicho que eu trabalhava. Mas eu acredito também que um dos pontos principais que que eu consegui ser eleito foi a minha participação na vida da comunidade católica de Quirinópolis, né? A minha participação na igreja, eu tendo continuado firme junto da comunidade, prestando serviço na comunidade, acaba evidenciando o nome da gente. Então, eu acredito que na primeira eleição, o que me fez ganhar foi o trabalho que eu fiz no Jovem Futuro e também todo o trabalho que vínhamos fazendo na comunidade católica. Sobre as dificuldades da campanha, eu percebo que na minha primeira eleição, eu não tinha noção dos perigos. E quando a gente não sabe o perigo que está nos cercando, os problemas, eu estava meio alheio, sabe? Eu achava que ia dar tudo certo. Enfrentei a campanha de peito aberto, fui atrás. Eu era um pouco ingênuo, não sabia assim como que acontecia mesmo durante a eleição, o que estava por trás, como que era a questão da proporcionalidade dos votos. Aquele know-how político eu não tinha nada, zero. Não sabia nem como pedir voto. Eu vou falar para vocês. Eu passei a campanha inteira, eu visitava as pessoas, ficava ali meia hora na casa das pessoas e saía de lá e não falava para elas que eu era candidato, que eu estava pedindo voto. Inclusive as pessoas que iam comigo na casa falavam assim, você não vai pedir voto, não? Então eu não sabia nem pedir o voto, o que eu devia falar. Eu achava que as pessoas iriam votar para mim por serem minhas amigas, por me conhecerem. Falava, olha, eu pensava assim de mim mesmo. Eu sou responsável, sou trabalhador, eu sou estudioso, eu sou honesto. Então eu tenho as qualidades para ser eleito. Acho que as pessoas vão votar para mim por causa disso. Então, assim, eu não tinha muita noção do perigo. Agora, uma coisa que eu coloquei como objetivo meu
desde o primeiro dia, é nunca me corromper, nunca burlar o sistema. Então, durante as eleições, eu nunca pratiquei nenhum ato que comprometesse a minha imagem, que burlasse a eleição, de compra de voto, de oferecer favores. Eu acredito que o meu sucesso esteja aí também, de sempre falar a verdade para as pessoas. O marketing na política hoje é essencial, né? Se a gente não se comunica, e se a gente não comunica bem, não fala de maneira clara os seus objetivos, aquilo que está por trás do seu trabalho, se as pessoas não veem o que você está fazendo, então você vai ser pouco exitoso. Nós estamos vivendo um mundo onde a informação ela é essencial, ela muda os conceitos, ela muda a opinião das pessoas. Todo mundo hoje está conectado, às vezes muitas horas durante o dia. E as pessoas esperam resultados dos seus políticos. Então, eu acredito que o trabalho do marketing é mais do que criar uma boa propaganda para o político, mostrar o que ele realmente faz, o que o político é, quais são as suas ideias. E aí você tem um parceiro, uma parceira, uma pessoa profissional para captar o que você pensa, para te instruir, para mostrar como você vai falar, isso é importante, muito importante. Nem todo político tem a facilidade de expressar o que pensa. Então, o profissional que cuida do marketing vem para nos ajudar a fazer isso, né? E eu acredito que hoje é essencial ter um bom trabalho de marketing na política. Hoje, as nossas redes sociais são, na verdade, um caminho de comunicação com as pessoas. Eu recebo todos os dias mensagens pelo meu WhatsApp, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, e as pessoas conversam conosco através destes meios de comunicação. Então, eu vejo o marketing político como um caminho, como um veículo de comunicação, de aproximação da minha realidade como político das pessoas. E eu acredito também que as pessoas se aproximam da nossa realidade quando a gente faz a exposição da imagem através do marketing político. Quando a gente fala de velha e nova política, nós estamos falando de métodos de alcançar o poder. E o meu propósito de entrar na política foi de me comprometer com as pessoas, com o povo, com o drama que as pessoas vivem, com as situações que as pessoas vivem. Então, nesse ponto, eu entendo que a nova política exige do político um comportamento novo, né? Quando a gente usa da política para fazer um curral eleitoral, quando a gente usa o serviço público para prender as pessoas, aquela velha prática de toma lá da cá, de querer fazer com que as pessoas fiquem presas na sua mão, isso aí é o curral eleitoral, isso é a velha política. É a política do favor, é a política do eu te ajudo, você me ajuda. Não, isso aí não faz parte dos conceitos que eu acredito, da minha filosofia de política. Acredito que o político hoje ele precisa ter um pensamento coletivo, ele precisa resolver problemas da coletividade. E nesse ponto eu procuro atender muito bem as pessoas que me procuram, dar vazão ao serviço que elas me passam, mas o meu principal objetivo como legislador, como político, é fazer com que o dinheiro público seja bem gasto e que as políticas públicas sejam acessíveis a todos. Eu detesto a possibilidade de pensar que alguém só vai ter acesso a um serviço público se eu pegar na mão dela e levar ela até lá. Nós temos que parar com esse negócio do apadrinhamento político. Isso aí acabou, não pode mais existir, né? A vida hoje é muito dinâmica. As pessoas precisam de atendimento na hora que elas chegam na repartição pública. Então não precisa de um político padrinho resolver o meu problema. Então eu acho, assim, o que eu acredito é que nós precisamos de um pensamento mais coletivo para aqueles que se propõem a ser políticos. Outro ponto que eu acho muito relevante na política é seguir os princípios constitucionais que regem a administração pública. E um deles é o princípio da impessoalidade. Olha, ninguém deve ser
atendido porque é fulano ou ciclano, ou porque tem um amigo beltrano, né? Não. A impessoalidade exige do político não fazer uso do bem público para sua fama pessoal. E, ao mesmo tempo, esse princípio que rege que cada pessoa deve ser atendida, não porque ela tem um padrinho político. Então, é isso que eu acredito da nova política e que tem que ser colocada em prática. Sobre a minha sensação na primeira vez que eu ganhei a eleição, em 2016. Foi um misto de alegria e tristeza. Olha, nós estávamos num grupo político que trabalhou durante 4 anos, com muito afim, principalmente no projeto social Jovem do Futuro. E aí, o prefeito que eu apoiava não foi exitoso na eleição dele. E eu fui exitoso na minha. Então, houve um misto de alegria por ter ganho, de saber que eu poderia trabalhar para a comunidade, mas também um pouco de frustração por ver aquele projeto que a gente tinha começado não conseguir dar sequência a ele, né? Então, eu estava com o meu pai, minha mãe, na hora da apuração, e eu estava na casa de 2 amigos muito queridos, que hoje, infelizmente, não estão mais aqui, que era o seu Antenor Fernandes e a dona Edith. Eu estava lá na casa deles quando eu soube que eu tinha sido eleito, né? E voltei para minha casa, né? Não pude sair na rua para comemorar naquele dia. Na segunda eleição, o meu candidato a prefeito também não foi eleito, né? Eu fui eleito, mas o meu candidato não foi eleito, que era o Soró. Mas nessa ocasião eu já saí na rua para agradecer às pessoas o voto que eu tive. Foi muito emocionante ser abraçado pelas pessoas. Agora, essa última eleição foi maravilhosa, foi de extravasar mesmo, né? Foi uma vitória dupla, foi o grupo ganhou e sair para a rua, subir em cima de uma caminhoneta, levantando a bandeira, agradecendo as pessoas. Então foi muito bom. E eu agradeço ao povo de Quirinópolis a confiança que tem, né? Na primeira eleição eu fui eleito em 9º lugar, na segunda em 6º e agora nesse terceiro mandato em 3º lugar, como mais bem votado daqui do município. A minha trajetória política é uma trajetória de crescimento, eu vejo de crescimento humano. Eu tenho crescido muito como pessoa. Quando a gente se aproxima do sofrimento dos outros, a gente cresce muito, né? A gente vê que precisa de dedicação, de um olhar carinhoso, cuidadoso, afetuoso para as pessoas. Tem muita gente que precisa que o político olhe para elas, que pegue na mão delas, que abrace, né? Que você sinta o calor humano. Eu tenho aprendido muito com isso. E no meu primeiro mandato, eu trabalhei como vereador na oposição, né, ao governo que estava lá. E nesses 2 últimos, como situação. Muda um pouco a maneira de você trabalhar as questões e de você defender aquilo que você acredita. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Mas uma coisa que eu busco viver todos os dias é a coerência daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, né? E eu tenho uma hierarquia de valores que me regem. A minha fé em Deus, o meu senso religioso me impõe uma dedicação a tudo que eu me proponho a fazer. Então, de olhar no olho das pessoas, de ter amor à palavra que eu falo, de não enganar, de não enrolar as pessoas. Então, eu acredito que quando alguém vem conversar comigo, ela sente isso também. Que ela está falando com uma pessoa séria, que não precisa de documento assinado para que a palavra valha. Então, eu acredito que o nosso gabinete também tem crescido na prestação de serviço, principalmente na transparência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente crê. E eu acredito que é isso que vai pautando
a vida do vereador Oscar Júnior, do político Oscar Júnior. E é isso que eu desejo para o resto da minha carreira. Não sei se eu vou ter uma carreira longa na política ou se termina agora, mas enquanto o povo estiver confiando em mim, eu vou honrar com muito trabalho, com muita dedicação. A você que aguentou firme aí esses minutos, eu contando um pouco da minha história, quero te agradecer, né, por ter assistido. Espero que contar um pouco da minha trajetória, dos bastidores ao mandato, tenha sido válido para você. E a única coisa que eu posso dizer é que eu quero continuar trabalhando pelo povo. Desejo a você tudo de bom para a sua vida, para a sua família. E precisando do vereador Oscar Júnior, basta nos procurar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, lá na Câmara. Nosso gabinete está sempre aberto.